João, capítulo 11, versículos 1 a 45, onde Deus nos diz: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou:
Onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: Desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Amados no Senhor, hoje iremos finalizar a nossa série de mensagens iniciada há cerca de 1 mês, sob o título A Arte da Guerra. Desde o início do período de Quaresma, observamos que precisamos declarar guerra contra muitos inimigos que podem nos prejudicar na caminhada de fé. Inicialmente, declaramos guerra contra o pecado de forma geral e contra o tentador que deseja que caiamos em pecado. Num segundo momento, passamos então a enfocar em pecados específicos, pecados que possuem uma capacidade maior de nos desviar do caminho de Deus. Por isso, declaramos guerra contra o pecado da soberba, que nos afasta de Deus e de nosso próximo. Declaramos guerra contra a mentira, pois sabemos muito bem quem é o pai dela e do grande dano que uma vida de fachada pode ocasionar para a nossa saúde espiritual. Na semana passada, o tema proposto foi a cegueira espiritual. E vimos como a cegueira espiritual pode nos ludibriar ao ponto de pensarmos que estamos bem, quando na realidade não estamos, assim como ocorria com os fariseus. Hoje é dia de confrontarmos o que para muitos nessa vida pode ser considerado como o maior dos inimigos, e que certamente é o último dos inimigos a enfrentarmos: a morte. Em tempos de pandemia, de quarentena e de grande comoção pelos 4 cantos do mundo, não precisamos nos esforçar muito para saber como este inimigo nos incomoda e preocupa. E quando ele ocorre em maior escala, como temos vivenciado nos últimos meses pelo mundo, tudo pode parecer mais nebuloso e incerto. As prioridades e valores passam a mudar e o panorama da nossa vida se transforma radicalmente. Mas por que a morte é tão temida pelos seres humanos? Pode parecer uma pergunta descabida a ser feita neste momento, mas acredito que vale a pena refletirmos um pouco sobre ela. Se analisarmos bem todos os inimigos anteriores que tratamos, pecado, soberba, mentira, cegueira espiritual, todos eles são terríveis, mas ainda temos a impressão de podermos combatê-los, de utilizar táticas como aquelas que Sun Tzu, o escritor da Arte da Guerra, ensinou.
Mesmo o diabo parece ter sua área de atuação limitada. Apesar de ser um inimigo poderoso, sabemos que Deus está conosco e que Deus é mais poderoso do que ele. Mas e o último inimigo? A morte. Nesta vida, temos a impressão de que este inimigo é insuperável e soberano. Por mais paradoxal que possa parecer, a morte é imortal. Ou seja, a morte não tem fim. Isso mesmo. Neste mundo e nesta vida, a morte não apenas é o último inimigo a ser enfrentado, como tem que ser enfrentada. Não há escapatória. Desde que o mundo existe, ela existe. Contra a morte, não há artimanhas, não há estratégias, não há antídotos, não há vacinas. As vacinas são contra as doenças, mas não contra a morte. Não há remédio neste mundo e nesta vida. Aquilo que o escritor Ariano Suassuna, do ponto de vista humano, tão bem ilustrou em sua obra O Alto da Compadecida, é o que é a morte. Quem morreu cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo morre. E antes que você comece a pensar na esperança cristã, é importante refletir sim no peso e no poder que a morte tem. Se analisarmos os sentimentos e as reações presentes na leitura do Evangelho de João, capítulo 11, onde temos o último milagre feito por Jesus neste Evangelho, veremos exatamente como a morte pode ser chocante. Vemos em nosso texto que um homem chamado Lázaro estava doente. Passado algum tempo, este homem acaba falecendo e é enterrado. E é sepultado, melhor dizendo. Diz o nosso texto que as irmãs de Lázaro haviam mandado avisar Jesus de que Lázaro estava doente. O que nos leva a crer que seu quadro de saúde era delicado e urgente, mas que elas acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Todavia, Jesus demora um pouco mais para ir ao seu encontro e não encontra mais Lázaro com vida. O que Jesus encontra ao ir ao encontro dos familiares e amigos de Lázaro é um cenário de terra arrasada. O impacto causado pela morte é nítido quando observamos as reações que Jesus enfrentou daqueles que pranteavam a morte de Lázaro. Antes mesmo de chegar ao local de luto, vemos que Marta fica sabendo da chegada de Jesus e sai em disparada para encontrá-lo. Ela afirma: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabemos que Marta confiava em Jesus, conhecia seu poder e sabia que ele poderia curar Lázaro, por isso ela fez essa afirmação. Mas gostaria de destacar nesta afirmação de Marta exatamente a ênfase condicional dada pela conjunção se. Quantas vezes, diante da morte de alguém querido, as pessoas não fazem afirmações semelhantes? Se ela tivesse usado o cinto, não teria morrido. Se ele não tivesse bebido tanto, não teria morrido. Se ela não tivesse pegado aquele avião, não teria morrido. Se não tivesse ocorrido negligência médica, ela não teria morrido. Se ele tivesse tido mais cuidado. O que isso denota? A nossa negação da morte. Tentativa muitas vezes desesperada de remediar algo que neste mundo é, conforme palavras de Ariano Suassuna, o único mal irremediável. Quer uma outra reação que demonstra o impacto da morte? Quando Jesus chega a casa,
Antes de adentrar, na verdade, o recinto, Maria corre ao seu encontro, prostra-se aos seus pés e faz a mesma afirmação que a sua irmã Marta havia feito. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E então Jesus percebe todo o impacto da morte ao olhar ao seu redor e perceber que não apenas Maria e Marta choravam, mas todos os que estavam ao redor dele. Essa visão de tantas pessoas tristes e pranteando a morte de Lázaro causaram um grande agito no espírito de Jesus, ao ponto de comovê-lo a chorar. Sim, Jesus chorou. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, estamos diante do menor versículo da Bíblia, mas não se deixe levar pelo seu tamanho. Aproveite que ele é um versículo de apenas 2 palavras e tenha ele sempre em mente, mas perceba antes de tudo a profundidade que existe neste versículo. Sabemos e cremos que Jesus é Deus, sabemos que logo mais ele iria curar Lázaro, ele iria ressuscitar Lázaro. Aliás, ele já sabia que iria ressuscitá-lo, mas isso não o impediu de chorar. Sabe aquela postura pseudo-cristã que diz: não se entristeça com a morte, a ressurreição? A tristeza não é marca do cristão? Para que chorar se já sabemos que há ressurreição? Esqueça tudo isso. Meus amados, Jesus chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que em poucos minutos iria ressuscitá-lo. E isso ocorreu porque Jesus sentiu todo o peso que a morte nos traz. Com aqueles que choram, é preciso chorar. Uma única vida vale muito. 20.000 vidas perdidas no mundo por conta do coronavírus. E até aqui no Brasil, dezenas e já quase centenas de vidas. Vale muito. Não podemos desprezar os números e achar que só porque uma porcentagem pequena de pessoas que pegam uma doença morrem, não tenhamos que nos preocupar com sua propagação. Antes de fazermos cálculos para saber a taxa de letalidade, precisamos estimar a vida, saber que uma vida vale muito e que uma morte causa uma dor imensa. Não fosse assim, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não teria chorado. Não há dúvida de que sozinhos, contra o último inimigo, nada somos. Mas engana-se quem pensa que não podemos fazer nada contra a morte. Primeiro, é preciso separar a nossa morte da morte das outras pessoas e tratá-las em momentos distintos. Primeiro, tratemos do que podemos fazer em relação à morte das outras pessoas. Se observarmos o relato da morte de Lázaro, veremos uma série de procedimentos tomados pelas pessoas que estavam ao redor de Maria e Marta, as irmãs enlutadas. Quando perdemos alguém que estimamos muito, choramos. Essa é a nossa primeira reação. Isso não deve ser subestimado. Como dito antes, ser cristão é ter esperança, mas ainda assim viver o luto. Se Jesus chorou, quem somos nós para não chorar? Se perdemos alguém que amamos, a primeira reação deve ser essa. E quando falo em chorar, não me refiro a simplesmente derramamento de lágrimas e manifestação de pesar. Chorar vai muito além disso. Há pessoas que não derramam uma lágrima sequer, mas que ainda assim lamentam a morte de um ente querido. Cada um tem uma reação. O certo é que viver o luto é mais do que provado cientificamente com uma atitude saudável. A segunda atitude a ser tomada é providenciar homenagens e aqueles procedimentos funerários. Talvez isso soe muito lógico e até desnecessário de ser falado, mas isso em condições normais.
Quantas pessoas não perdem entes queridos em catástrofes naturais e não podem enterrar os seus mortos? Quando isso ocorre, a angústia e o desespero tendem a ser muito maiores. Conforme o evangelista João relata, o funeral de Lázaro seguiu todos os procedimentos previstos para o sepultamento de um judeu do século I. Ele foi sepultado em uma gruta e não em uma cova, pois assim é que era feito na época. Seu corpo todo foi envolto em faixas parecidas com aquelas que vemos em filmes do Egito, quando vemos a mumificação de pessoas. Portanto, Lázaro não estava em um caixão, mas envolto em faixas. Além disso, inúmeras pessoas foram até a casa de Marta e Maria. De acordo com comentaristas bíblicos, as pessoas iam até a casa dos enlutados, choravam com eles e ainda ajudavam estes na alimentação e cuidados, em dias que seguramente essa ajuda era muito necessária. Afinal, quando perdemos alguém, ficamos sem rumo, fragilizados e necessitamos do consolo e da ajuda das pessoas ao nosso redor. Você ainda acha que não pode fazer nada diante da morte? Claro que não temos o poder de ressuscitar uma pessoa que morreu, mas temos o poder de levantar aqueles que perderam alguém. Ou se não conseguirmos levantá-los em um curto período de tempo, ao menos podemos ajudá-los a continuar a caminhada e a não se esquecerem que eles não estão sozinhos. Não pense que sua presença em cerimônias fúnebres e em visitas posteriores a alguém que perdeu um ente querido seja algo pequeno. Lembre-se, falar nessas horas é o menos recomendável. A simples presença, um abraço amigo e os ouvidos já significam muito para alguém que está vivendo em um momento de luto. Dito tudo isso, é hora de enfrentarmos agora o último inimigo e pensarmos na nossa morte. Sim, não é algo que muitas pessoas gostem de fazer, mas é algo necessário. Porque caso você não se lembre, se Jesus não retornar antes, todos nós iremos morrer, inclusive você e eu. Diante da nossa morte, o que podemos fazer? Nada. Observe o que Lázaro fez para ressuscitar. Quem lhe deu poder para que ele saísse da gruta, caminhasse com ataduras justas que amarravam suas pernas, e nem sequer uma pessoa viva conseguiria se mexer? Quem? Observem as palavras do Evangelho de João. Jesus foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal porque está morto há 4 dias. Detalhe, a respeito dos 4 dias, havia uma crença de que a alma ficava no corpo de alguém que havia morrido por 3 dias. Logo, no 4º dia, nem sequer alma Lázaro tinha mais, na crença dos judeus. Mas ainda assim, Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Amados no Senhor, o último inimigo a ser vencido, na realidade, já foi vencido. Na ressurreição de Lázaro, temos uma demonstração de como será a nossa ressurreição. Mas não, Jesus não venceu a morte ao ressuscitar Lázaro.
mas ao morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Lá no domingo de Páscoa, Jesus venceu a morte e pela fé podemos crer que a nossa ressurreição ocorrerá. Se você acha o relato da ressurreição de Lázaro algo fascinante e grandioso, imagine só como será a sua por crer em Jesus. Isto porque Lázaro foi ressuscitado, mas tempos depois veio a falecer novamente. Quando Cristo voltar para ressuscitar a todos nós, será algo infinitamente maior. E ressuscitaremos não para voltar a viver tempos de aflição e ansiedade diante de uma nova morte iminente, mas para a vida eterna. Diante de tudo isso, é preciso dizer que o maior inimigo desta vida, o último inimigo, já foi vencido. É provável que você, eu, todos ainda teremos que passar por ele. Mas a morte não tem mais a última palavra. A última palavra é de Cristo. Por meio da sua palavra, Jesus ressuscitou Lázaro. Do mesmo modo, Jesus nos ressuscitará. Mas antes de morrermos, Ele ainda quer utilizar a sua palavra para matar o que nos afasta dele e que ainda existe em nós. Por isso, ouça a voz de Jesus. Ele está clamando. Deixe de lado uma vida contaminada pelos inimigos, pecado, diabo e que leva à morte. Abrace a vida. Saia para fora, onde Jesus o aguarda, de braços abertos, e está pronto para tirar suas ataduras. Desde já, podemos viver uma vida diferente, sem medo dos inimigos, com confiança em Jesus e na certeza de que nem a morte pode nos vencer, porque cremos naquele que é a ressurreição e a vida, e que afirmou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém.